Boa noite. Vamos lá, entrando. Ah, mamãe já entrou. Letícia da Idel Morumbi. Karen, amigona. Débora da Idel Jundiaí. Vamos entrando. Vamos mandando aviãozinhos. Como não podia deixar de ser, temos aqui a nossa música. Hoje não tem flores, mas tem aqui a Nossa Senhora, tá, gente? E tem aqui essas mãozinhas que eu acho que a gente tá precisando de muita oração mesmo, não é isso? Então vamos lá para essa noite, uma noite de luz. E eu tinha duas músicas para escolher para vocês. E o doutor Shigeo, neurologista, especialista em sono, me ajudou a escolher. Como é o mês da mulher, escolhemos por uma cantora mulher. Eu tava com essa pessoa até, eu queria pra você, com esse seu carisma. E olha que engraçado, a música saiu daqui, gente. Não, não é nada disso. Eu acho que eu fiz confusão, mas eu vou achar a música. Agora. Vamos lá. Rita Lee, Insônia. Ela canta Insônia, minha namorada. Oi, Belinha. Oi, Nani Bela. Doutor Shigeo já está aí. Nelson, minha amiga Karen. Vamos mandando aviãozinho, gente. O tema de hoje é muito importante. Você dorme bem? Parece que mais de 70% dos paulistanos não estão dormindo bem. E você que tá aí? Joelma, Débora, Letícia, Andréia, Fabiana, vocês dormem bem? Ricardo, marido. Cadê o papai? Eu vi a mamãe. Nós vamos falar de vários distúrbios de sono, viu? Vamos lá que eu vou convidar o nosso querido doutor. Vamos lá, gente. A Leila entrou. Tem um monte de gente daí. Vamos lá. Oh, boa noite, querido. Olá, boa noite, doutora Regina. Um prazer enorme ter alguém do seu gabarito aqui na nossa oficina Idel Saúde. Shigeo, neurologista, ele atende certificada, especialidade na área do sono, na Faculdade de Medicina, na Universidade de São Paulo. Hoje escolhemos esse tema, doutor, porque eu sou dermatologista, mas faço parte de saúde integrativa. Porque todo o nosso organismo está conectado. E eu sempre falo que a pele fala com a gente. Então, não tem como você não ter saúde física ou saúde mental e ter uma pele bonita. E a saúde física e a saúde mental passam necessariamente pelo capítulo sono. Pelo sono, pelo bom sono. Muitas pessoas falam sono, mas eu durmo. Será que você tem um sono restaurador? É sobre isso que nós vamos falar hoje, mas eu queria que o doutor se apresentasse, para quem não o conhece, eu já falei, ele é neurologista, eu queria que ele falasse um pouquinho dele. Bom, vamos lá, né? Tá? A minha área de atuação é neurologia, mas bastante focado aos distúrbios do sono.
quem que não tem problema ou já não passou por problema de sono, né? Então, principalmente agora, nessa pandemia, então, o que, que a gente está vendo mais? Mais gente com problema de sono, olha, doutora, né, tá? Olha, com muito mais frequência, com muito mais comorbidade, com muito mais problemas aí, agravado por essa pandemia. E o nosso consultório, né, a gente tem uma clínica particular, nós estamos vivenciando essa situação. E vários trabalhos mostram que realmente, que nós vamos discutir, que essa pandemia afeta uma das coisas que mais afeta em relação ao sono. E o bom sono é o restaurador, vamos dizer, do organismo. E vamos falar um pouquinho essa noite, né? Sim. Gente, vocês sabem que eu sou CDF de carteirinha, então eu fui estudar. Então eu vou falar algumas coisas, se eu estiver falando bobagem, o doutor já me breca. Tá bom, vamos lá. Especificamente, eu fui ler a respeito, gente. Bom, primeiro, dormir bem é fundamental para a saúde, nós vamos abordar aqui vários aspectos. A insônia, por si só, é um distúrbio que afeta 40% dos brasileiros. Mais ou menos 73 milhões de brasileiros têm insônia. Isso traz consequências graves para o nosso organismo. Certo. Em compensação, um sono de qualidade, que é o sono restaurador, ele melhora o seu equilíbrio físico, mental, emocional, fortalece o sistema imunológico, ajuda a prevenir doenças e tem um grande papel no bom funcionamento do cérebro. Então, o sono, gente, as principais funções dele é descansar o nosso organismo e preparar para o dia seguinte. Então, imagine uma pessoa que noites a fio não tem um bom sono. Porque uma coisa é você um dia não dormir bem. Outra coisa é você, por dias e mais dias, não conseguir ter esse sono reparador. Ou seja, você não tem o sono reparador, não prepara para o seu organismo para o dia seguinte. No dia seguinte, você precisa de energia e você vai cambaleando para o seu dia seguinte. O sono é importante para preservar sua memória. Olha, gente, é fundamental. É importante para a limpeza de toxinas que são acumuladas durante o dia. Então, se o indivíduo não dorme, ele vai acumulando toxinas, aumenta o risco de demência. É isso mesmo, doutor? Bom, vamos lá, né, doutora? Esclarecer um pouco. Então, é o que você disse, né? O que a gente gasta durante o dia, né? Então, é à noite que nós repomos praticamente todo o organismo. É como, vamos dizer assim, uma máquina que produz, que está em constante serviço durante o dia e vai para a oficina para fazer o reparo, daquele gasto que fez durante o dia. Então, o nosso organismo trabalha 24 horas. E o sono é uma parte importante desse restabelecimento de toda a função do organismo. E o cérebro é que sinaliza para o corpo assim, vários sinalizadores, vamos dizer, neuronais, sinalizadores hormonais, para que haja essa restauração do organismo. Sim. Bom, e aí, gente, a insônia, como a gente estava falando, a insônia pode acarretar ansiedade. E a ansiedade pode levar à insônia. Então, uma alimenta a outra. Vamos lá. Tem pessoas que vivem querendo perder peso. E não conseguem perder peso simplesmente porque não dormem. Vamos falar um pouco também. Existe até uma frase que eu coloco, doutor,
que na dieta da beleza, ou seja, para ter um corpo bom e uma pele boa, porque eu trabalho com estética também, você, na dieta, eu coloco lá, dormir 8 horas por dia, mas um sono bom. Não um sono picado, cheio de aparelho eletrônico tocando o tempo todo. Vamos colocar um pouco de ciência nesse ditado. Né? O que acontece? Né? Por que o sono vai ser bom para a pele, bom para a força muscular? Né? Vamos falar especificamente da parte da estética. Existe um hormônio que se chama GH, que é o hormônio do crescimento. Ele é produzido a vida inteira. Então, na infância, esse hormônio ele é produzido e faz, uma das funções primordiais é fazer o crescimento, até fundir os ossos. E o hormônio continua produzindo. E para quê? E durante todo o processo. É para produzir as proteínas, para produzir o colágeno. Então, tanto é que as crianças que não dormem bem, elas não crescem. Eu tenho vários pacientes, né, várias crianças que tinham problema do sono, aquele crescimento não estava acompanhando, corrigiu o problema do sono e voltou a ter aquele crescimento. Viu, gente? Que importante isso, mamãe. Mamãe, presta atenção na sua criança. Então, né, se tiver um problema no sono, conversa com o pediatra, conversa com o médico, que é importante. Não, nós vamos explanar tudo, um por um, vários sistemas, mas vamos falar em relação à pele. Né? Gente, vocês querem ter a pele esticadinha? Presta atenção no doutor. Então, vamos lá. Eu durmo. Tá, então vamos lá. Olha, foi feita uma experiência muito interessante. Pegaram 30 pessoas entre 18 e 35 anos de idade. Né? Eles não sabiam que estava participando de um estudo. Então, eles foram fotografados, né, com 8 horas de sono, ok? Tá? E depois de 30 e 31 horas sem dormir. Ok? Tá? E aí, essas 30 pessoas foram fotografadas, tudo com a mesma luminosidade, mesma condição, tudo. E colocaram, depois que fotografaram tudo, colocaram 60 pessoas diferentes para identificar qual é a pessoa mais agradável, qual é a pessoa assim, mais agradável, mais bonita, né? E aí, o que se descobriu? O que a estatística mostrou? Aquelas pessoas, ganhou o time de pessoas mais atraentes, aquelas pessoas que dormiram 8 horas de sono. Então... Gente, olha aí, ó. É o sono da beleza. Então, o sono, ele é durante a noite, dormindo, que a gente produz a maior parte do GH. É ali que sintetiza, nós sintetizamos o colágeno, onde há uma maior produção do colágeno, que é para restabelecer. Só o fato de não dormir, a pele fica meio opaca, perde aquele viço, perde aquele brilho, né? Tem olheira. Então, mas isso são fatores que o próprio organismo produz durante um sono bom e que deixa essa aparência. Não só a aparência, viu? O que acontece? As pessoas que dormem menos não só têm aparência de maior envelhecimento, porque realmente acontece, porque você diminui a produção de GH, você tem menos colágeno, o que acontece? A pele pode enrugar mais. Para cabelo também, GH, gente, ó, para cabelo. Então, né, exato. E aí, por isso que o sono, um sono regular, um sono bom não significa que eu dormi 8 horas e estou bem. Não, é dormir uma quantidade suficiente que no dia seguinte você tenha uma sensação de que teve uma satisfação de ter dormido bem. Esse é um bom sono.
Tem até uma frase que eu anotei aqui que eu achei muito interessante a respeito do sono da beleza. É uma frase de Fernando Pessoa, que ele fala o seguinte: o amor é bom, mas é melhor o sono. Então, gente, a gente precisa, de fato, descansar. Isso é fundamental. Então, doutor, vamos começar já nesse gancho. O que significa ter um sono reparador? Como o senhor falou, é preciso dormir 8, 10 horas, ou com 5 horas eu já consigo descansar? Isso varia com a idade da pessoa, a criança precisa dormir mais, o adulto menos, como é isso? Em diferentes fases de nossa vida, o sono, a quantidade de sono vai mudando. Um recém-nascido, ele dorme em torno de 18 horas por dia. O bebê nasceu, então ele dorme em média 18 horas. Uma criança dorme, precisa de 9, 10 horas de sono num período de 24 horas. Um adulto jovem em torno de 7 a 9 horas. Uma pessoa acima de 62, 65 anos, em torno de 6 horas e meia. Essa é a quantidade de sono. Interessante que um recém-nascido dorme 18 horas, mas passa 50% do tempo sonhando. Olha. E um adulto jovem passa em torno... um adulto normal passa 20% do tempo sonhando. E para que serve os sonhos? Né? Para que serve? Para que serve? O que a ciência sabe serve para restabelecer a memória, para gravar o que aprendemos durante o dia. Nós gravamos no período dos sonhos, do sono, mas é mais importante que ele grave durante os sonhos. Então, é muito importante a pessoa ter um sono contínuo, porque ele vai passar em várias fases do sono, inclusive dos sonhos, que é onde a pessoa grava o que aprendeu. Tudo que a gente está falando hoje, tudo que aprendemos, tudo que nós lemos, vimos, ouvimos, né, tende a, vamos dizer, consolidar na memória essa noite quando nós vamos dormir. Entendi. E aquelas pessoas, doutor, na mesma fase do sonho tem os pesadelos também, né? Os pesadelos entra junto. O que acontece? Que tem gente que só tem pesadelo, não quer nem dormir. Então, a ciência do sono não distingue pesadelo, sonho, tudo é sonho. Pesadelo e sonho é tudo a mesma coisa. A única diferença é que o pesadelo é um conteúdo ruim, mas é sonho do mesmo jeito. Isso é considerado. Sonha. Todos nós precisamos sonhar. Faz parte da fisiologia. As pessoas que dormem menos ou que não têm essa quantidade dos sonhos, vamos dizer assim, eles podem ter dificuldade da memória, dificuldade de concentração. Quem que não passa por isso ou já não passou por passar uma noite ruim e estar ruim no outro dia, de não ter uma boa concentração, não conseguir focar? Então, olha quanta coisa que o sono, que assim, o problema do sono leva como consequência, e o que o bom sono deixa o organismo em equilíbrio. Mas, doutor, se as pessoas dormissem, né, esse sono pelo menos 6, 7 horas por noite, eu entendo que essa pessoa passaria pelas várias fases, né, desde o sono mais superficial, depois mais profundo, até a fase REM, que é a fase dos sonhos. Por que a maioria das pessoas, mesmo que durmam, eu, por exemplo, durmo maravilhosamente bem, mas é difícil lembrar do sonho. É muito difícil. A gente lembra quando acorda na fase REM? Como que é isso? Boa pergunta e uma observação interessante.
é assim, né? Todos nós sonhamos, em média, em torno de 3 a 4 vezes toda noite num sono regular. Só não lembramos dos sonhos. Quando que nós lembramos? É muito provável que há vamos dizer, um pequeno despertar, um micro despertar lá no sonho. Por isso que as pessoas lembram do conteúdo dos sonhos, né? Então, essa é a explicação. Porém, a ciência ainda não tem assim, uma coisa assim, muito exata, né? Porque é que lembra dos sonhos, né? E é interessante que talvez o pesadelo a pessoa lembre mais, porque no pesadelo ou ela está correndo de alguém, ou ela está caindo, ou ela está... E aí ela acorda. E aí ela lembra, é isso? Porque o sonho, às vezes a gente acorda, está tendo um sonho tão bom que você fala, por que eu acordei? Pelo amor de Deus, eu quero dormir de novo, eu quero estar naquele lugar. Agora o pesadelo não, você acorda até com taquicardia, né, doutor? Então, assim, o que a gente sabe de pesadelo e a função do pesadelo, entre aspas, e que é mais frequente, as pessoas que têm uma doença que se chama apneia do sono, que é aquelas pessoas que roncam, que param de respirar à noite, só que não sabe, mas dorme a noite inteira e acorda muito cansado, sonolento no dia seguinte. E aí, quando há uma trava da respiração, porque a língua e a úvula, que é a campainha, trava a respiração das pessoas que têm apneia, a pessoa fica com falta de oxigênio. Essa queda da taxa de oxigênio faz com que a pessoa possa ter pesadelo e o pesadelo fazer a pessoa despertar como uma forma de, sabe, de se salvar, porque está estrangulado aqui, vamos dizer assim, e a pessoa volta a respirar. Então é muito comum as pessoas que têm essa doença da apneia do sono ter pesadelo de que está afogando, de que está acontecendo alguma coisa, sendo sufocado, né? Mas é uma forma de defesa. Então, mas assim... que aconteceu com um casal de amigos nossos. A minha amiga estava tendo um pesadelo, ela estava sonhando que estavam sufocando ela. E ela começou a gemer à noite. E o marido, em vez de acordá-la, ele colocou um travesseiro no nariz dela para ela parar de falar, de gemer. O que ela fez? Ela acordou apavorada e deu um chute para se defender. Quebrou o dedo do pé dele. E foram parar no pronto-socorro e foram contar essa história. Ele falava, ela quebrou meu dedo. E ela falava, mas ele queria me sufocar. Então, gente, quando a pessoa está tendo um pesadelo, existe um dito popular de não acordar a pessoa. Isso é um dito popular, você pode acordar, o que a gente faz? Isso é um mito, doutora Regina. A pessoa pode acordar, uma coisa, não tem problema. No sonambulismo também, a pessoa pode acordar e tal, não tem nenhum problema acordar. Deixa eu te falar o que aconteceu com a sua amiga. Na verdade, é muito provável que ela teve uma coisa que se chama distúrbio comportamental do sono REM. O que é o distúrbio comportamental do sono REM? É que durante o sono... como é que o organismo processa quando está dormindo? A gente pega no sono e toda a musculatura relaxa. Esse é o processo. É como se tivesse um relézinho, uma tomadinha lá, que quando a gente dorme, desliga a parte muscular. Uhum. Ok? Normal. A pessoa não participa dos sonhos. Porém, a ciência ainda não sabe direito o que é que acontece que esse relé não desliga. Ou seja, a pessoa participa dos sonhos. Então... pode ser que essa sua amiga estivesse sonhando, porque foi à noite, né, dormindo, né, e que estivesse sonhando ou que alguma coisa estava sendo sufocado, e a primeira reação que tem é
assim, sabe, se defender. Isso pode ser perigoso, né? Dependendo do que ela tiver na mão, do que ela fizer. Eu conheço um advogado que ele me mostrou 3 radiografias assim, do braço quebrado. Dele? Aí, de repente, ele sonhava e socava. A hora que socava, era o armário dele. Já por 3 vezes ele teve que ir no pronto-socorro, engessar e tal. Então, isso pode acontecer. Recentemente, olha que coisa interessante. Recentemente, isso é noticiário de jornal, inclusive a família acredita que essa pessoa teve um sonambulismo e pulou da janela. Nossa. Acho que era 4º ou 5º andar. Né? Veio a falecer. Então, as pessoas com sonambulismo e que representam perigo, precisa procurar o médico para fazer a melhor orientação, o melhor tratamento, porque pode ser perigoso. Então, o sonambulismo é necessário um tratamento, é uma doença. Ele não é uma doença, ele é um distúrbio do sono. É mais ou menos assim. Nós temos a pintinha na pele, não é? Uhum. Aquele é um distúrbio de pigmentação, mas não é uma doença. Né? Então, eu digo isso porque eu, quando criança, eu era sonâmbula. Sim. E eu falava como se eu estivesse acordada, mas eu estava dormindo. Eu era capaz de manter um diálogo aí da minha cabeça, lá do meu sonambulismo, andava pela casa, e aí meus pais sabiam que eu estava dormindo, eles me colocavam na cama, e na mesma posição que eles me colocavam, eu ficava. No outro dia, ao amanhecer, eles me contavam: Regina, o que aconteceu, Regina? Você ficou andando, falando, com aquela cara meio estranha, a gente já sabia que você estava dormindo. Eu não lembrava de absolutamente nada. Mas isso aconteceu só na minha infância. Né? Depois então, eu passou. Qual é a explicação? Mais comum em criança? Não, qual é a explicação? É um mistério, né? Vamos dizer que o cérebro tem vários andares, que cada região do cérebro é responsável por uma determinada função. Todo mundo do prédio está dormindo, exceto um andar que é responsável pela visão, que é responsável por andar, mas a parte da consciência, vamos dizer que está dormindo. Vamos explicar, a grosso modo, dessa forma. Então, a pessoa pode andar, pode falar, pode até emitir alguns sons, a maioria das vezes a gente não lembra, a pessoa não consegue entender. Então, acontece esse tipo de problema nesses casos. Tá? Mas a gente só vai tratar, a gente vai considerar um problema quando existe um perigo. Né? Tá? Voltando a essa questão de não lembrar. Então, aquela parte da consciência que durante o sono ele está desativado, mas a parte da movimentação, a parte da visão, está tudo funcionando relativamente normal. Porém, essa parte da consciência, por isso que a pessoa não lembra o que aconteceu no dia seguinte, naquela noite. Eu lembro que era perigoso, porque meus pais tinham preocupação de eu sair mesmo da casa, porque eu andava pela casa toda. Então, eles trancavam tudo, com medo que eu abrisse as portas e fosse embora, que nem uma louca. Mas tudo bem, graças a Deus, agora a loucura é de outro grau. Tem mais uma pergunta aqui de sonho. Uma querida, a Vânia, perguntou por que às vezes a gente sempre fica sonhando com fatos antigos. Olha, ainda o conteúdo dos sonhos não tem uma explicação. Por mais que você está relacionado com isso, aquilo, sonhou com dente, não sei o quê, sonhou com não sei o quê, não tem nenhum significado o conteúdo dos sonhos. É interessante, doutora Regina, que há 500, 700 anos atrás, e hoje, o conteúdo dos sonhos
são relativamente semelhantes. Então, tem relatos, né, em livros daqueles antigos, né, tá, que relatavam os sonhos. Coincidentemente, são os mesmos conteúdos de hoje. Olha que interessante. Né? E uma outra querida, gente, olha, o doutor está falando que ainda tem muita coisa para a gente aprender do sonho, mas ela colocou aqui que, às vezes, a gente sonha que está chorando e acorda chorando. Por que isso acontece? É melhor sonhar que ganhou na loteria. Já pensou que você acorda rica? Então, isso pode acontecer sim, né? Mas não poderia dar uma explicação científica. É muito provável, porque o que acontece durante o sono? Que o corpo desliga, né? Existe um relé, como eu falei no começo da nossa entrevista, que o cérebro, né? O conteúdo, né, do que está sonhando, tem que estar desligado do corpo para ele não sonhar. Né? Em algum momento pode acontecer vamos dizer, desse relé ficar ligado e a pessoa fisicamente participar dos sonhos. Isso pode acontecer. E é problema quando é esse distúrbio comportamental do sono REM, que pode até acontecer da pessoa socar violentamente. Eu tenho relato de casal que já foi socado violentamente, né, e foi parar no pronto-socorro. Né? Então, gente, é muito... cuidado, eu vou falar só... Estava dormindo. Você mata seu marido e fala que estava dormindo. Olha, meu Deus, socorro. Tem desculpa, né? Olha que interessante. Eu tenho uma paciente, ela tem 32 anos, ela mora sozinha, trabalha num escritório de contabilidade, ela tem um escritório de contabilidade, e ela falou assim, no consultório, doutor, eu tenho certeza que eu dirigi essa noite. Como assim? Então, né? Ela falou, olha, eu coloco a chave sempre no mesmo lugar. E o banco do meu carro estava lá na frente. É impossível, eu nem consigo dirigir naquela posição. Então eu fiquei muito assustada, porque eu moro sozinha, a chave está num lugar diferente, que não tem nada a ver com o que eu estou acostumada, e o meu banco totalmente, sabe, bem desconfortável para dirigir. É certeza que isso tem relato, sim, pode acontecer, e aconteceu uma vez com essa moça e ela estava extremamente apavorada. Já é o segundo caso que eu tenho de relato dessa mesma forma. A pessoa não só participa, ela faz todos os atos dormindo. Né? A pessoa está dormindo, o cérebro da parte consciente, vamos dizer, está desligado, né, dessa outra parte da movimentação, da visão, de toda a parte do aprendizado, no caso dirigir, e no dia seguinte ela ficava bastante assustada. A última pergunta sobre sonho, porque na verdade, gente, nós vamos falar de insônia, tá? Mas é que vocês estão muito curiosos. Uma pergunta aqui, se afinal de contas, sonho tem algum significado? Porque dizem assim, você tem um sonho ruim, é porque vai acontecer o contrário, vai acontecer uma coisa boa. Se eu tenho um sonho bom, eu tenho que ficar com medo. Tem alguma coisa a ver? Não tem nada a ver. Se eu assisto um filme de terror, eu posso ter um pesadelo à noite. É melhor assistir coisa bem leve. Eu sempre assisto coisa leve, gente. Mas fala aí, querido. Tem significado, então, vamos lá. sonho? Não, o significado não existe. Eu sonhei com uma cor branca, sonhei com não sei o quê. Não tem nenhum significado do ponto de vista de ciência. Nós sempre estamos falando em ciência, nós estamos falando em estatística. Não tem nenhum significado. Se tem algum significado esotérico, eu desconheço, né? E também nunca fui atrás, tá? Respeito, né? Quem é estudioso nessa área, porém a ciência não tem a explicação de conteúdo dos sonhos. O que pode
o que a gente pode fazer, principalmente as pessoas que estão nos assistindo e têm pesadelo. O que eu vou recomendar para essas pessoas que têm pesadelo? É que, assim, antes de adormecer, pense em coisas boas. Faz um relaxamento, uma meditação. Não deixa vir aqueles pensamentos intrusivos de estresse, que leva ao estresse, que faz a pessoa ficar preocupada ou preocupado, né? Então, faz uma leitura leve, deixa aquelas preocupações, aquele dia bastante estressante. Quando entra no quarto, é só para dormir. Então, deixa, se vier esses pensamentos, já muda, né? Tenta mudar o canal, dá um stop, né? E põe no canal agradável. Isso, só essa atitude pode melhorar em até 50% as pessoas que têm pesadelo com frequência. Mas se tiver pesadelo com muita frequência, por exemplo, e acorda assustado, com falta de ar, que ronca, isso pode ser um sinal de apneia do sono. Então, sempre procura um médico para estar conversando sobre isso, se tiver alguma coisa associada. Vocês estão ouvindo o que o doutor está falando? E pode parecer surreal, né? Porque ele falou, deixa as preocupações, não pensa bobagem. Mas isso não é surreal, gente. A gente pode escolher, sim. A gente pode exercitar, escolher o que queremos que a nossa mente foque. Nosso alimento da mente é como a gente fazer um prato para a gente se alimentar. A gente escolhe o que vai comer, não é? Você vai colocar lá no seu prato vegetais, salada, carne, carboidrato. A mesma coisa. Na nossa mente aparecem 1000 pensamentos. Aparece pensamento de tristeza, aparece pensamento de alegria. Lógico, todos nós vamos ter o bem e o mal, mas o que você tem que fazer? Tentar voltar sempre com um pensamento mais tranquilo, né? Como o doutor está falando, isso é um treino, isso é possível, né? Não é fácil, mas é possível. O sono, gente, ajuda na imunidade? Sim. Ajuda na beleza? Sim. E aí eu queria saber, doutor, quais os primeiros sinais de noites mal dormidas? Bom, vamos lá. Primeiro pela aparência, né? A pele fica opaca, né? Fica aqui, eu chamo de pele fosca. Então, a pele não tem aquele brilho, aquele turgor, né? As pessoas que dormem pouco, ou dormem muito pouco, ou têm um problema de insônia, tem mais propensão à olheira, né? Fica com aquele ar de cansado, né? Então, tem uma série de coisas. O humor vai mudar, a memorização, daqui a pouco a gente vai falar sobre memória e sono, é muito importante, né? Tá? A questão da imunidade, né? O que o sono tem a ver com a imunidade? Principalmente agora na pandemia. Eu vou fazer um relato de um estudo que foi feito, inclusive foi publicado no JAMA, né, tá, que é um importante periódico, que pegaram 147 voluntários, ok? Né? Uhum. E foram divididos para aquelas pessoas que eles inocularam por um spray com o vírus sincicial respiratório que causa um resfriado comum. Então, eles provocaram artificialmente um resfriado. Aplicaram o spray com vírus, né? Esse vírus não faz um pouco, né? Mas não causa, assim, vamos dizer, a gripe, né? Causa um resfriado comum. E aí o que notou? As pessoas que dormiam
uma quantidade normal e que tivesse bem no dia seguinte, tinha menos sintomas daquele resfriado do que as pessoas que dormiam menos. E olha, é dormir não muito menos, hein? Dormir uma hora ou 2 horas a menos, essas pessoas tinham mais chance de ficar com os sintomas desse resfriado. Então, interessante. Uma outra coisa, um outro estudo demonstrando que aplicou a vacina para todo mundo. E aí, vai medir a quantidade de anticorpos daquela vacina, contra aquele vírus. As pessoas que dormem menos têm menos, vamos dizer, resposta a produzir anticorpos. Ou seja, hoje, né, as pessoas, a pandemia, né, a Covid-19, com certeza, as pessoas que têm uma má qualidade de sono, nós estamos falando só de sono, as pessoas que dormem menos, as pessoas que têm um problema de sono, eles vão ter mais chance de ter mais probabilidade de pegar Covid, porque diminui a quantidade de anticorpos. Não só isso, como tomar a vacina e não ter uma resposta imunitária adequada. Olha que coisa, só por uma variável que é não dormir bem. Bom, então a gente pode deduzir daí, doutor, que a melatonina é um hormônio fundamental para a nossa imunidade? Não, a melatonina, ele é um sinalizador do sono. Como é que a questão da melatonina? O que é a melatonina? A melatonina é um hormônio, vamos dizer assim, é uma proteína, é um aminoácido aí, produzido por uma região do cérebro, o que acontece? Tá? Durante o dia, a quantidade de melatonina está baixa, e aí quando apaga as luzes, à noite, lá pelas 7 horas, 6, 7 horas, quando o sol se põe, a melatonina começa a subir, né? E aí vem a pressão do sono, lá pelas 9 horas, e a pessoa dorme numa melatonina alta. E aí a melatonina vai começar a cair devagarinho, até, vamos dizer, que o amanhecer. Essa luminosidade faz com que caia a melatonina e a pessoa desperta. Então, a melatonina, vamos dizer, deslocada ou uma produção menor e tal, isso pode dar problema de sono. E também, esse problema de sono, secundariamente, uma série de problemas no organismo. Eu estou perguntando especificamente da melatonina, porque tem uma questão aqui, que é a seguinte: se dormir faz bem, se dormir 8 horas mais ou menos faz bem durante o dia, qual é a diferença de eu dormir à noite e de eu dormir durante o dia? Repete a pergunta. Essa pergunta é minha para o senhor. Checkmate. Repete, eu não entendi direito. A questão qual é a diferença fisiológica de eu dormir, por exemplo, das 10 da noite até as 6 da manhã, essas 8 horas, ou de eu trabalhar à noite e dormir durante o dia? É igual? É o mesmo sono reparador? Olha, vamos entender a fisiologia. É assim, quando você dorme à noite, escurece, produz melatonina, o sono vem, você dorme até amanhecer, que faz cair a melatonina pela claridade. Aí o que acontece nos trabalhadores noturnos, nos médicos, nos enfermeiros, no pessoal da saúde, fábrica, assim, de um modo em geral, que trabalha à noite. Aquela claridade, o cérebro sinaliza que é de dia. Então, há uma diminuição da produção de melatonina,
e a pessoa pode ficar desperta. E aí vai para casa, e o grande problema qual que é de você ficar dormindo durante o dia? Não tem problema nenhum. O cérebro só entende para o sono claro e escuro. Mas o que acontece quando a pessoa faz esse tipo de ritmo de sono, trabalha à noite e vai descansar e dormir durante o dia? O quarto fica claro. Esse é um problema para o cérebro. Então, as pessoas que estão nos assistindo, o quarto precisa ser escuro. O cérebro entende e produz a melatonina e faz você dormir por essa questão da melatonina no escuro. Você produz melatonina no escuro. Clareou, diminui bastante a produção de melatonina e a melatonina é super importante para todo o organismo. Eu queria voltar na parte do isolamento social. Esse isolamento social, gente, a gente aumentou muito o uso de aparelhos eletrônicos. E o uso excessivo de eletrônicos pode prejudicar o sono? Vamos explicar o que é eletrônico e como o cérebro entende os eletrônicos. Os eletrônicos, de um modo geral, existe uma frequência de luz da frequência azulada. E essa frequência que entra na retina, que o cérebro interpreta, para ele é sol. Então, para ele é dia. Então, o uso excessivo, o cérebro entende que é de dia, né? Então, está diminuído a produção de melatonina. E a melatonina é fundamental, está alta para você adquirir o sono. Então, nós não recomendamos, principalmente para quem tem problema de insônia, levar os eletrônicos. Então, é muito comum ter televisão. Eu acho que hoje o sono as pessoas consideram um luxo. Um luxo, mas não é. Supérfluo. Olha, a maioria das pessoas que eu vejo, inclusive mães de crianças pequenas, elas falam para mim, doutora, meu filho dorme a hora que quer. Eu falo, como assim dorme a hora que quer? Não, ele troca o dia pela noite, está tudo bem. E não está tudo bem, porque eu não sei o senhor, mas eu estou pegando no meu consultório jovens de 12, 13 anos tomando pilhas de antidepressivos e de ansiolíticos. Não é possível que esteja tudo bem. E eu acho que tudo começa na fisiologia. Tudo começa no dormir bem, no comer bem, praticar atividade física, no beber água. Hoje em dia, as crianças não são educadas em nenhum desses quesitos. A criança pode fazer o que ela quiser, na hora que ela quiser. Se ela quer dormir, ela dorme. Se ela quer tomar banho, ela toma. Se ela não quer, ela não faz. Então, eu acho isso um perigo para a nossa juventude. O senhor tem observado isso? Vamos lá. Quem dorme pouco, vive menos. Quem dorme demais também vive menos. Agora, quem dorme pouco, quem dorme menos do que o organismo necessita, ela vai viver menos. Isso é estatístico. Então, eles morrem mais cedo. Qual é o número de horas, então, que deve dormir? 7 a 9 horas, mas 7 a 8 horas para um adulto é uma quantidade boa e razoável. Então, estatisticamente, quem dorme menos ou tem problema de sono, então vai ter a vida mais curta. Elas vão desenvolver, olha, várias doenças, né, tá? Praticamente todo o organismo ele é afetado se você não tem um bom sono. Eu acho que desde o começo da cabeça até a ponta da unha, ela é afetada pelo sono. Então, por exemplo, as pessoas que dormem menos do que precisa dormir ou dormem menos do que a quantidade que a fisiologia manda, vai desenvolver mais problema de diabetes,
hipertensão, vamos aprofundar mais, né? Tá? Diabetes. Vai dar tempo, querida. Nós vamos ter que ser mais rapidinho agora que está terminando a oficina. Tá. Então, a hipertensão arterial. Então, desenvolve hipertensão arterial. As pessoas que não dormem, assim, não dormem, tem 20% de chance de ter depressão só porque não está dormindo. Então, não só a depressão leva ao problema de insônia, mas o problema de insônia é bastante comum levar ao problema de depressão. E a insônia, a depressão altera a imunidade. Então, cuidado, gente, cuidado que a gente está precisando muito de imunidade. Nunca tivemos precisando tanto. Tem uma pergunta aqui. Eu só queria encerrar um pouco essa história de jovens que ficam ligados no celular dia e noite. A maioria dos jovens e das crianças dorme com o celular bem perto da sua cabeça. Isso afeta o cérebro deles ou não? Não, o fato de dormir assim pertinho não afeta. Mas o fato do eletrônico, isso afeta diretamente a qualidade do sono. Então, quantos adolescentes ou mesmo adultos, né, tá ali, então é muito fácil, né, tá, é muito estimulante né, então tem Facebook, tem tudo, né, tem o Instagram, tem todas as redes sociais, tem os noticiários, tem os amigos, né, o WhatsApp, então é muito importante, sabe, leva o problema do sono. O problema não, leva o sono a sério, porque é ele que vai restabelecer todo o seu organismo. Então, obedeça o seu organismo, ele precisa daquela quantidade de horas que você sente bem no dia seguinte, então essa é a quantidade de sono normal que você precisa, né? A gente já tomou vacina, eu já tomei a vacina, sou um dos poucos, né, privilegiado da classe médica, né, tá? Mas durmo bem, né, tá? Ainda bem. Então, a vacina para a maioria da população, as pessoas que não estão com o sono em dia, com a carteirinha do sono em dia, mesmo tomando a vacina, essas pessoas têm mais predisposição a pegar a infecção, porque a própria imunidade não vai ser assim, a mais adequada, a mais propícia para produzir os anticorpos e combater o coronavírus. Gente, prestar atenção nessa última frase do doutor, por favor. Agora eu preciso, doutor, a gente precisa ser mais rápido nas respostas, tem algumas perguntas aqui. Tá tem bom, o André Neff, que perguntou o seguinte: doutor Shigeu, a pessoa que recebe massagem 2 vezes por semana e dorme, pode estar compensando um pouco a falta do sono e ajuda a produzir melatonina? Eu não entendi a pergunta dele. Eu também não entendi. Pode passar. Não entendeu? Não entendi. Eu também não entendi, André, então, o que você quis dizer. Passa para outra pergunta e ele pode esclarecer melhor. André, não consegui me entender. Você dorme durante a massagem? Não deu para entender. E aí compensa a melatonina? Não entendemos nada. Aí ele colocou aqui o segredo da moderação. Isso a gente entendeu. Agora, querido, querem saber o seguinte. Tenho dificuldade para dormir, seja uma insônia inicial, seja uma insônia intermitente. O que eu posso fazer a partir de hoje? Aquela higiene do sono, quais são as dicas? Bom, primeiro tem que estar determinado a dormir bem. Não então, vamos lá. Dormir sempre no mesmo horário e acordar sempre no mesmo horário, mesmo nos finais de semana. Evitar as substâncias estimulantes que contêm cafeína, principalmente para as pessoas que têm predisposição, que é o próprio café, o chocolate, o chá verde, o chá preto, a Coca-Cola, né? Então, essas substâncias, esses alimentos contêm, essas bebidas contêm a cafeína e isso é estimulante até 8 horas, 7 horas e meia a 8 horas, a pessoa fica estimulada quando toma, principalmente quem tem predisposição, substâncias que contêm a cafeína. Exercício físico é bom, mas próximo do sono, algumas pessoas ficam hiperexcitadas e têm mais dificuldade para dormir. Agora, em época de calor, um banho morno
não toma um banho quente, porque o banho quente ele pode dar insônia. O ambiente não pode estar acima de 27 graus. Acima de 27 graus, ou daqui a pouco vai começar o frio, ou abaixo de 19 graus, o cérebro desperta várias vezes e você pode estar cansado no dia seguinte. Né? Não comer em excesso à noite. É importante. Dormir, a posição de dormir. Qual a melhor posição para dormir? Dormir de lado, com o joelho fletido em direção à barriga, com um travesseiro menor, né? Tá mais baixo, no meio da perna, para retificar a posição da coluna. Algumas medidas é importante. Nós temos várias pessoas que estão nos assistindo e têm insônia. Eu vou dar uma dica. Né? As pessoas têm uma técnica que se chama intenção paradoxal. Antes disso, você que tem insônia, que está nos assistindo, evita cochilar à tarde ou cochilar durante o dia, porque isso pode dificultar o seu sono. Agora eu vou falar da intenção paradoxal, que é o seguinte: se você demorar mais do que 20 a 30 minutos e não conseguir dormir, não tenta ficar dormindo, porque eu preciso dormir. Eu preciso dormir porque amanhã eu vou acordar quebrado. Eu preciso dormir porque, sabe, amanhã vou amanhecer com a cabeça desse tamanho, eu preciso viajar, preciso trabalhar, não sei o quê. E aí, se não tinha motivo, vai ter para continuar com o problema de insônia. Então faz o seguinte: demorou mais do que 20 a 30 minutos, você vai falar assim: agora eu vou ficar a noite inteira acordado ou a madrugada inteira. E tenta fazer isso mesmo. E aí o que o seu cérebro vai falar? Ufa, que bom, eu não tenho mais obrigação de dormir. Aí você relaxa, legal. O sono vem. Então é um paradoxo, mas é uma técnica que pode funcionar. Se acordou de madrugada ou não estiver dormindo, então não fique tentando. Pode pegar um livro ou algum som que seja relaxante, que tenha um timer, que tenha, livros, né? Ou uma leitura que seja assim, aquele livro de faculdade, ou aquele livro de escola, aquela coisa que, assim, a gente não gosta por nada, né? Nunca gostou e até hoje acho que nunca voltou a abrir. Pega aqueles livros, pega uma leitura que seja assim um saco. Esse é ele é uma das boas leituras para você pegar no sono. Que legal. Gente, está acabando a live. Vamos ver se dá para o doutor responder. A pergunta do André é o seguinte: se ele faz massagem, o massagista faz massagem nele, ele dorme. Esse sono de 1 hora durante a massagem compensa a produção de melatonina? Não. Não. A melatonina ela vai só estar produzida em claro e escuro. Né? Escuro sobe, no claro desce. Talvez o que ele quer dizer é que se esse descanso, se esse cochilo é restabelecedor. O cochilo muito longo, de mais do que 30 minutos, isso é prejudicial. Então a pessoa fica mais cansada, ou mais cansado. Então o cochilo geralmente tem que durar assim, uns 15 minutos, que é o melhor. Tanto é que os estudos mostram, aquelas pessoas que tiram esses cochilos curtos e faz os testes de memorização, os testes de performance motor, de habilidade motor, saem melhor do que aqueles que não cochilaram. Gente, o Dr. Shigeo é o máximo, ele tem muita sabedoria, muita coisa para falar sobre o sono, mas a oficina é de 60 minutos. Talvez se ele nos der a honra de voltar aqui um outro dia, a gente conversar, né? Eu acho que o importante é que o recado que foi dado é que o sono é um dos pilares da saúde, é um pilar muito importante. Então, você, mamãe, não abra mão do seu filho dormir uma boa noite de sono. É preciso ter disciplina na vida para termos saúde. A disciplina começa na infância. Mas se você já virou adolescente e continua indisciplinado, ainda você tem chance.
Se você virou adulto e continua indisciplinado e ainda não adoeceu, ainda tem tempo. E mesmo que você adoeça, cada dia de vida a gente está aqui para melhorar. Se você tem sérios problemas de sono, seja ele insônia, apneia do sono, se você ronca, se você é sonâmbulo, procure um especialista. O especialista vai fazer um diagnóstico e vai te ajudar corretamente. E já comece a pôr em prática essas técnicas que o doutor nos orientou. Procurar ter bons pensamentos, tomar um banho morno, deixar seu ambiente aconchegante, nem muito quente, nem muito frio, apagar todas as luzes do quarto, né? E se por acaso o sono não vem, vai para a sala e não se obriga a dormir, porque aí o sono vem. É interessante. E se você quiser sonhar, tem gente que sonha e chora, acorda sonhando, chorando. Sonha que está rindo, quem sabe a gente acorda rindo, a gente precisa rir hoje em dia. Bom, Com certeza. aqui é o meu resumo. Eu queria, então, agradecer muito. Queria que você, então, fizesse seu resumo aqui da nossa oficina. Lembrando vocês que a semana que vem, quarta-feira, tem o doutor Ricardo aqui. Acho que vocês gostam mais dele do que de mim. Da outra vez deu uma audiência alta, hein? Doutor Ricardo e doutor Perereca. Esqueci o nome dele. O apelido é Perereca. Vou falar de implante. E vai ter um máximo. Doutor, eu cheguei às suas considerações finais. Eu queria deixar um recado. Não leve o sono assim como um luxo. O sono ele vai restabelecer o organismo. Agora que nós estamos na pandemia, ter um bom sono, com uma boa qualidade do sono, vai melhorar a sua imunidade. A maioria da população que não tomou ainda a vacina, mantenha a carteira do sono em dia, converse com o seu médico, não importa a especialidade, conversa sobre o sono. Se você tiver um problema no sono, se vai no ginecologista, se vai no dermatologista, no neurologista, psiquiatra, ortopedista, não importa, pediatra, não importa a especialidade. Conversa sobre o sono, se você tem um problema do sono associado com aquela doença. Por quê? Você melhorando a qualidade do sono, aquela doença que está associada com aquela especialidade do médico, e ele tratar você, você vai ter uma recuperação mais completa e muito melhor e mais rápida a sua recuperação. Muito obrigado. Obrigado. Agora eu queria que vocês mandassem coraçõezinhos. Coração para o doutor, coração para mim, e que a gente conseguisse seguindo com muita fé, com muito amor, com muita oração. Eu acho que esse momento é um momento de união, é um momento de nós termos gratidão por estarmos respirando e focarmos na nossa saúde e procurarmos ter bons alimentos, seja ele alimento pensamento, e seguir em frente com muita fé. Boa noite a todos, muito obrigado, até a semana que vem. Obrigada, doutor. Boa noite.